Matias, todo seu, fica à vontade. Boa noite a todos. Sou Matias Feirachu, R1 do Serviço de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. E hoje no Clube de Revista eu vou apresentar o artigo, então, que foi publicado no The Journal of Urology. É um artigo, um registro europeu, que avalia a eficácia sintomática do tratamento farmacológico para pacientes com sintomas do trato urinário inferior, devido à hiperplasia prostática benigna. Lições aprendidas. É um artigo, então, multicêntrico, foi feito em diversos países: Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido e na Espanha, na França. Ele foi primeiramente aceito em outubro de 2020, depois publicado em abril de 2021. Ele é um artigo, então, que tem um conflito de interesse, que ele é patrocinado pela indústria farmacêutica, pela GSK, que é a que tem o Combodart, né, como seu maior produto em relação à urologia. Então, em relação ao estudo, o registro Evolution, que eles deram esse nome, é um estudo prospectivo, multicêntrico, é feito, então, nos centros da Itália, França, Reino Unido, Espanha e Alemanha, patrocinado, então, pela GSK. Ele foi projetado de forma independente e implementado, conduzido e analisado pelo Research Foundation, que é a fundação de pesquisa da EAU, da European Association of Urology. Ele tinha o objetivo, então, um registro de 2 anos, de coletar e fornecer dados do mundo real, então, sobre o tratamento farmacológico da LUTS, tanto no ambiente de atenção primária, quanto nos centros de referência em urologia, em 5 países europeus. O objetivo principal era avaliar a persistência dos sintomas, enquanto os efeitos secundários incluíam o sintoma, a melhoria dos sintomas e a deterioração aos 24 meses após o início do estudo. Materiais métodos, tem um protocolo de registro elaborado de acordo com a declaração de Helsinki e foi aprovado pelos comitês de ética de cada país que participou. O protocolo do estudo foi registrado, então, no registro de estudos holandês. A seleção dos pacientes se dava, então, em 2 grupos diferentes. Foram pacientes do sexo masculino, maiores que 50 anos, que tivessem preenchido o IPSS. Foram divididos em 2 braços, então, primeiramente, o braço que não estava fazendo uso de nenhum tipo de medicação, então eles tinham que ter o IPSS maior que 8 e tinham que estar, pelo menos, há mais de 1 mês sem nenhum alfa-bloqueador ou há mais de 6 meses sem nenhum inibidor da 5-alfa-redutase. No outro braço, foram definidos pacientes com IPSS maior que 8 e que estavam em algum tipo de terapia medicamentosa para LUTS, por pelo menos 1 mês. Então, foram inscritos pacientes tanto em referência de cuidados primários, como em centros específicos de urologia, no Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha. A Alemanha que teve uma exceção que não teve nenhum paciente alocado em cuidados primários, só em centros específicos de urologia. Os critérios de exclusão incluíam tratamentos minimamente invasivos que já tivessem sofrido PHPB, tratamentos cirúrgicos que envolvessem bexiga, próstata ou uretra, e aqueles com história ou doença atual que pudessem confundir, de alguma maneira, o registro no acompanhamento desses 24 meses, eles foram excluídos. Então, no primeiro momento, foram elencados 2.175 pacientes, dos quais 337 foram considerados não elegíveis por diferentes razões, ou documentos que estavam duplicados, ou que não completavam o IPSS de forma correta. E aí, excluídos esses 337, sobraram 1.838, que acabaram sendo incluídos no estudo. Os parâmetros utilizados para o resultado foi, então, a melhora dos sintomas, que foi definida como uma diminuição de 3 pontos no IPSS. O alívio dos sintomas foi definido como a diminuição abaixo de 8, lembrando que eles eram incluídos todos acima ou igual a 8. A persistência dos sintomas era definida, então, como acima de 8. A deteriorização dos sintomas como um aumento, então, de 3 pontos no IPSS. E a progressão clínica era um aumento de 4 pontos ou alguma complicação referente a HPB, né? Ou retenção urinária, infecção
do trato urinário inferior, insuficiência renal ou incontinência urinária. A gestão dos pacientes, os investigadores e médicos, eles estavam livres para seguir o seu diagnóstico normal, via de gestão, como é que era realizado já anteriormente. O único padrão necessário era a inscrição e avaliação pelo IPSS. No grupo que foi alocado, que não recebia nenhum tipo de tratamento, eles foram acompanhados, então, com 6, 12 e 24 meses. Já nos grupos que faziam algum tipo de tratamento medicamentoso, foram avaliados com 12 e 24 meses. O tratamento farmacológico foi implementado de acordo com o investigador, sem nenhum tipo de influência, e a escolha do paciente e as opções disponíveis no momento do registro. Eles foram registrados em formulários eletrônicos, em casos online, e o controle da qualidade dos dados foi realizado por 2 auditorias em cada país participante. A análise estatística, então, a população de análise consistiu em todos os pacientes inscritos que preencheram os critérios de inclusão e exclusão e completaram a avaliação inicial de base do IPSS. A análise primária ela foi baseada no conjunto de dados dos casos observados e assim foi se montando, então, as tabelas dentre os 6 meses, os 12 meses e os 24 meses. E se utilizaram, então, esses 2 mecanismos para a análise estatística. Em relação à característica dos pacientes que foram alocados, aqui está essa tabela, na primeira tabela a gente vê os diferentes países que foram envolvidos. Nesse primeiro grupo, PUP é os untreatment, então os que não tinham nenhum tipo de tratamento, e os treatment que já estavam sendo tratados. A gente vê que no total de 575 pacientes foram alocados os que não tinham recebido tratamento e 1.263 para os que já estavam recebendo. Então, a gente tem uma maioria no grupo que estava recebendo algum tipo já de medicação. A gente vê que os urologistas no centro de referência, eles acabavam tendo um número maior do pessoal que foi alocado no estudo. E aqui outras características em relação à idade, em relação ao IPSS, ao volume prostático, não tiveram tantas diferenças significativas em relação aos grupos que foram alocados para acompanhamento dos urologistas ou dos clínicos gerais. Deixa eu dar uma travada aqui no mouse. Agora foi. Em relação ao número de pacientes com medicação continuada ou que tinham começado, a gente vê em relação às medicações que eles usavam. Tanto no grupo que não recebia medicação, quanto no grupo que já tinha algum tipo de terapia medicamentosa, os alfa-bloqueadores são a maioria do medicamento utilizado, então 69%, chegando a 80% no Reino Unido. E a gente vê a fitoterapia como a segunda escolha para os pacientes que não tinham nenhum tipo de tratamento estabelecido. Já no outro grupo, o alfa-bloqueador também se mantém como a medicação mais utilizada, seguido, em segundo lugar, pela terapia combinada, já o alfa-bloqueador com o inibidor da 5-alfa-redutase. Em relação à persistência dos sintomas, que era considerado, então, o paciente... Todas essas tabelas, eles analisaram com 6, 12 e 24 meses, mas as tabelas que foram divulgadas no estudo são sempre no final do estudo, então, aos 24 meses de tratamento, né? Em relação à persistência dos sintomas, a gente tem que observar que eles consideravam sempre acima de 8. Então, um paciente que chegava com um sintoma mais severo, por exemplo, que tivesse um IPSS de 25, para ele ser considerado como não persistência de sintomas, ele teria que diminuir abaixo de 8. Então, por óbvio, é mais difícil, né? A gente vê que a persistência de sintoma, mesmo com o uso de medicação, é alta nos dois grupos. Cerca de 60% dos pacientes permaneciam sintomáticos pós 2 anos de tratamento. Os pacientes que tinham IPSS moderado, a porcentagem era menor em relação aos que tinham a sintomatologia mais severa após 2 anos.
E os pacientes que tinham diagnóstico há menos de 1 ano, eles respondiam melhor ao tratamento dos que já tinham um diagnóstico há mais de 1 ano. Em relação à melhoria dos sintomas, que era avaliada, então, com a redução de 3 pontos no IPSS, de forma geral, 70% dos pacientes tiveram melhoria, desses que não tinham nenhum tratamento, em contrapartida, 41 só dos que já tinham algum tipo de tratamento. A gente vê também os pacientes que tinham IPSS severo, eles tinham uma melhora mais significativa dos que os pacientes que eram considerados moderados. E, em relação ao tempo do diagnóstico, os pacientes que tinham um diagnóstico há menos de 1 ano respondiam melhor dos que os que já tinham mais tempo de doença. Em relação à piora dos sintomas, então, deterioração, que era considerado um aumento de 3 pontos no IPSS, a gente vê que, de forma geral, é baixo, foi cerca de 8% a piora dos sintomas com o uso de medicação, um pouquinho mais alto nos pacientes que já faziam uso de medicação, 19%. A gente vê que tem os pacientes mais idosos tinham uma tendência a também ter uma deteriorização de sintomas, e os pacientes com estado um IPSS moderado tiveram mais piora do que os pacientes com estado severo. Então, em relação à discussão que o estudo se propôs, foi um estudo de 2 anos que confirmou a eficácia, então, do tratamento medicamentoso para LUTS por HPV, em um ambiente de vida real, com a maioria dos pacientes tendo vários graus de melhora de sintomas, embora a maioria permanecesse após 2 anos sintomática. Menos de 20% apresentaram deterioração de sintomas e menos de 7% precisaram de algum tipo de procedimento cirúrgico, e quase 6 em 10 pacientes permaneceram sintomáticos após 2 anos. Usando a definição, então, de persistência de sintomas do IPSS maior que 8, aqueles que tinham sintomas mais graves e que tinham uma duração maior de sintomas, eles tinham maior probabilidade de permanecer sintomáticos. É difícil dizer se isso requer uma intervenção mais precoce ou se é apenas por um período maior de doença mesmo. E ele também colocava como que podia ser especulado, né, que nos centros de urologia, os pacientes que tiveram uma proporção maior de persistência dos sintomas, aí que eles especulavam se era devido a uma gravidade dos sintomas, e por isso que eles já procuravam um centro específico, ou se era por uma história mais longa de HPV mesmo. A análise do banco de dados de prescrição italiana mostrou que a falta de adesão estava associado a um aumento do risco de hospitalização para a cirurgia, e que a maioria dos pacientes que iniciaram o tratamento teve uma resposta bem sucedida. Cerca de 70% teve uma diminuição, então, do PSS de 3 ou mais pontos. Em relação às conclusões de eficácia do estudo, elas devem ser vistas com cautela, né, uma vez que os grupos de tratamento eles não foram randomizados no começo do estudo, então eles não dá para saber se eles são semelhantes desde o começo do estudo. E os resultados eles são bem difíceis de avaliar com outras publicações, né, que avaliavam só a medicação usada, justamente porque era difícil analisar tanto o manejo do paciente, a adesão das recomendações das diretrizes em relação ao resultado. Esse, como é observacional, só se ateve mais ao resultado. Também temos como limitação do estudo coisas inerentes ao desenho do registro observacional. O diagnóstico também ele era feito tanto em centros de atenção primária como centros urológicos, isso poderia ter uma diferença também. Os grupos de tratamento poderiam diferir no início do estudo. Nenhuma comparação de eficácia do tratamento foi possível ser realizada nesse artigo, e o viés de seleção dos pacientes também em centros participantes não pode ser excluído. Embora o estudo acabe levantando mais perguntas do que fornecer respostas, né,
a maioria delas acabaram sendo abordadas em outros artigos de análises secundárias que estavam em preparação. Ele estabelece que mais pesquisas devem ser necessárias para medir o efeito do tratamento medicamentoso a longo prazo para LUTs por HPB. E o período de 2 anos do registro atual sugere que um número significativo de pacientes vai controlar os seus sintomas com terapia médica, sendo necessário, a princípio, só tratamento cirúrgico para os pacientes que, mesmo no uso de terapia medicamentosa, se mantenham sintomáticos e estejam deteriorando seus sintomas. Concluindo, então, 70% dos pacientes que tiveram início e 42% dos pacientes que já experimentavam algum tipo de terapia medicamentosa experimentaram melhora no IPSS em 2 anos. Cerca de 60% dos pacientes permaneceram sintomáticos em ambos os grupos, embora uma minoria, só 8% e 19% dos que já eram tratados, teve uma deteriorização dos sintomas. O tratamento farmacológico ofereceu uma melhora dos sintomas para a maioria dos pacientes, e cerca de 40% apenas, e 40% ainda vai sofrer com sintomas leves. E o estudo se propôs também a servir como um guia dos pacientes que têm LUTs por HPP em relação ao que eles podem esperar num tratamento farmacológico durante um período de 2 anos, que a maioria se mantém sintomática, a maioria apresenta melhora, mas se mantém sintomática. Seria isso aí.